Hoje é dia do quadro Conheça Seus Direitos. Vamos voltar a falar com o repórter Marco Aurélio Melo, porque muita gente prefere comprar um carro usado, ao invés de um 0 quilômetro. Então, quais os cuidados que essas pessoas devem ter, Aurélio, na hora de comprar esse carro usado? Olha, Lenilda, deve ter muitos cuidados sim, daqui a pouquinho a gente dá as dicas, mas como a gente estava falando anteriormente sobre essa questão de relação de consumo, quando você é usuário do transporte público, o assunto do Vivo anterior, da reportagem ao vivo, aproveitando a presença então do Rodrigo Cunha, a gente tira essa dúvida rapidinho, antes de entrar nesse assunto realmente da compra de carros usados. Rodrigo, se caracteriza então como uma relação de consumo usuário do transporte coletivo, ou seja, aquele passageiro ao entrar, pagar pela passagem no ônibus, ele tem direito? Bom dia, Aurélio, bom dia a todos. Não resta dúvida que a prestação de serviço acontece e é sim uma relação de consumo. Por isso, o consumidor ele tem o direito de ter um serviço de qualidade e ser esperado também uma segurança, por isso que é pago, e tem que se ter um serviço condizente com aquilo que se espera. Ele pode então reivindicar indenização ou algum ressarcimento quando houver, por exemplo, um assalto. Exato, e a empresa de ônibus ela é sim responsável, ela deve se cercar de segurança para que isso não aconteça, mas caso aconteça, o consumidor, aí é uma responsabilidade objetiva, não interessa analisar a culpa de terceiro ou algo nesse sentido, ele tem que ser ressarcido. Rodrigo, entrando agora no assunto da coluna de hoje, a compra de carros usados, que cuidados então a pessoa deve ter ao ir a uma loja e buscar comprar um veículo? Bem, hoje em dia o acesso ao crédito está muito fácil, as pessoas estão conseguindo realizar o seu sonho de se ter um carro e muitas vezes a compra de um carro usado, um seminovo, ela é uma boa opção, mas realmente tem que ter muitos cuidados. Primeiro, o consumidor tem que saber que ao comprar de uma pessoa física, ele não vai ser protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então dá preferência sim às revendedoras, principalmente as revendedoras que tenham referência. Para isso pode ir ao PROCON, buscar o cadastro de reclamações para ver qual é a postura de determinadas empresas aqui no estado, porque tem empresas que nós realmente não aconselhamos comprar, e também pegar referências. Então essa é a primeira dica, saber que se comprar um carro de uma pessoa física e tiver algum problema, ele terá que ir diretamente à justiça e se utilizar do Código Civil. Se ele comprar de uma revenda, seja ela uma concessionária ou não, mas uma revenda estabelecida no mercado, ele pode recorrer do Código de Defesa do Consumidor e ao PROCON caso venha a ter qualquer problema. Uma outra situação, e essa é muito importante todo mundo saber, e fazer valer esse direito, é que muitas vezes ao comprar um veículo usado nas revendedoras, elas informam que dão 90 dias de garantia no câmbio ou no motor. Ou então, que se o consumidor concordar, ela supre essa garantia no câmbio e no motor por um desconto no valor a ser pago. Tanto as duas situações, nenhuma das situações é possível, as duas situações são ilegais. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele garante 90 dias de garantia em todo o produto. Então, se ele comprar o carro e tiver algum problema com a bateria, com a bomba de combustível, com o vidro elétrico, no prazo de 90 dias, aquela revendedora ela tem total responsabilidade e deve reparar esse produto, ou então deve ressarcir o consumidor. E se assim não fizer, no prazo de até 30 dias, o consumidor pode exigir o seu dinheiro de volta, ou então um novo produto ou um abatimento no outro carro. Rodrigo, como saber que aquele preço que está sendo cobrado por aquele veículo é um preço justo? Existe uma forma de você pesquisar? Bem, o que diz o valor do preço do mercado é justamente o próprio mercado. Então o consumidor ele deve se informar em revistas especializadas, deve procurar uma informação nacional, a tabela FIPE, que é quem dá uma diretriz, mas que muitas vezes essa tabela ela não condiz com o valor realmente no mercado. Então pesquisar no mínimo 3 lojas o valor do mesmo carro e também exigir toda a documentação. Ao se comprar um veículo, exigir uma documentação dessa compra com o dia que está comprando, com o valor que está sendo pago, com a situação do automóvel, para quê? Para que caso venha ter qualquer problema, ele esteja protegido quanto a multas, principalmente quanto a multas, e também ter a certeza que comprou aquele carro. Como também verificar junto ao Detran qual a procedência desse automóvel, verificar se existem multas, se esse imóvel está alienado, se houve algum sinistro, e essa situação ela é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes o consumidor ele se encanta por uma carcaça, ele se apaixona pelo carro à primeira vista, viu ali uma aparência
agradável e quer levar esse carro de qualquer forma. E não se toma cuidados básicos como levar um mecânico, verificar por dentro como que está esse automóvel e em outras situações não se leva nem a fazer uma busca no Detran, confia no vendedor e muitas vezes compra um carro e não consegue a documentação. E esse é o maior índice de reclamações no Procon quando se refere a carros usados. São pessoas que compram mesmo em revendas e que não conseguem ter a documentação desse carro. Principalmente pelo fato desse carro ser de um terceiro que estava alienado e que o consumidor não tem nada a ver e por conta disso não se dê uma baixa no gravame no Detran e ele não consegue essa documentação importantíssima. Já houve caso, inclusive aqui, né, a TV Passada mostrou esse caso de um consumidor que adquiriu um veículo numa determinada concessionária de usados e esse carro havia um registro de roubo em outro estado. Então é muito importante fazer essa pesquisa antes, claro, de assinar qualquer contrato. É importantíssimo, principalmente questões que o consumidor não consegue ver a grosso modo. Por exemplo, o próprio sinistro tem situações de consumidores que compraram o carro de leilão batido. Tudo bem, eles compram um carro nesse estado, agora que ele saiba que está comprando um carro assim, e muitas vezes ele é enganado achando que está comprando um carro em boas condições, quando na verdade ele está pagando bem mais caro do que deveria. Muito obrigado então, Rodrigo, mais uma vez por seus esclarecimentos. E mais, Rodrigo Cunha, você tem no blog, né, Conheça Seus Direitos, no portal TNH1, e a gente volta com o quadro Conheça Seus Direitos na próxima terça-feira. Lenilda, voltando aos seus estúdios, é com você.